Bom dia, estamos aqui para mais um café da manhã com a prefeita, o café com a prefeita. Aqui, tudo o que acontece na administração de Japeri ou na vida da prefeita, você sabe aqui. E quem conta é ela mesma, a prefeita Fernanda Ontiveros. Bom dia, prefeita. Bom dia, Rogério. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia a todos que nos assistem pelas nossas redes sociais. Obrigada pelo convite mais uma vez e, como eu te disse, estou sempre à disposição para a gente poder debater os principais desafios que a gente tem na administração pública e poder deixar o cidadão japeriense mais informado, né, com relação a todas essas as mudanças, enfim, todo o trabalho que a gente vem planejando e vem executando para a nossa cidade. Hoje, acompanhando o nosso café da manhã aqui, tenho o prazer de ter o jornalista Zé Carlos. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, secretário de Comunicação, Rogério. Bom dia, senhora prefeita. Que prazer estar aqui. Bom dia para você que nos assiste. É um prazer muito grande. Essa cidade, que é a minha cidade, né? Apesar de não estar hoje vivendo no município de Japeri devido às demandas, devido aos compromissos, mas eu tenho essa cidade na palma da mão, no coração. A gente vivenciou muitas coisas especiais e estamos vivenciando. O governo da doutora Fernanda está fazendo a mudança por aí. Vamos falar muito sobre essas coisas, né, Rogério? É verdade. Hoje nós vamos falar sobre os desafios de governar. E de governar uma cidade como Japeri. E eu começo logo perguntando à prefeita, chame a doutora que ela resolve. Em 2020, isso era o que era falado na rua. O povo de Japeri lhe chamou e, após 2 anos de governo, o que já deu para resolver? Foi o slogan, né? A gente usou esse slogan muito na campanha Chama a Doutora, até porque antes do período eleitoral, né, Rogério? Você até vivenciou isso um pouco comigo. Praticamente 1 ano e meio antes do período eleitoral, eu comecei a caminhar, né, pela cidade, mas também já pensando em montar o plano de governo. Viajei, né, em alguns estados, enfim, para conhecer algumas cidades que eram referência em algum tipo de serviço público, né, que fosse exitoso, e algumas cidades que tivessem um perfil parecido com a cidade de Japeri. Então, fiz aquele que hoje chamam de laboratório. Então, fiz aquele grande laboratório pensando no programa de governo, e eu acho que isso também veio muito calhar com essa questão do slogan Chama a Doutora. Porque a gente realmente apresentou uma proposta diferente para a cidade, né? Falando muito em gestão, falando muito em orçamento, falando muito em perspectivas que a cidade tinha, trazendo os potenciais que a cidade tinha. Então, tudo isso acabou trazendo esse slogan e pegou muito, né, na cidade, até porque a cidade queria realmente uma mudança, estava chamando por uma mudança há muito tempo, e o fato de eu ser médica, né, acabou sendo a questão de Chama a Doutora. Trabalhamos muito, né, desde que eu assumi o governo. Estamos aí com 2 anos e alguns meses de mandato. Trabalhamos em todas as áreas. Primeiro, com projetos, porque muitas vezes a gente tem a sensação que você entra e você já consegue executar. Tem um recurso ali e pode executar. Não é? Mas se você não tiver um planejamento, se você não tiver bons projetos, aqueles recursos ou eles acabam sendo usados de forma inadequada, e aí depois a população tem um prejuízo de você, de repente, começar uma obra e não conseguir entregar, né? Então, trabalhamos muito com a questão de projeto, planejamento. Lancei programas importantes, como, por exemplo, Japeri Mais, que é o maior programa de obra da história da cidade, que eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar. Trabalhamos muito na educação e na saúde. Eu sei que as perspectivas a gente ainda não conseguiu, ainda não consegui entregar tudo o que eu quero entregar e que eu ainda tenho tempo ainda dentro do meu mandato, mas trabalhamos muito, por exemplo, na educação. Resolvemos a questão do transporte para os alunos, que era uma demanda grande, né, que já tinha envolvido muito questões de imprensa, problemas com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público. Estou falando de gestões anteriores. Solucionamos essa questão, solucionamos a questão do concurso público de 2016, que também era um imbróglio muito grande, né, que veio já das administrações anteriores. Resolvemos, solucionamos. Investimos
equipando, né, algumas escolas, fazendo reformas em outras, retomamos obras que ficaram paralisadas durante muitos anos, como, por exemplo, o João 23, a creche lá do 7 de Ouro, no Mocajá, e outras obras da educação que ficaram paralisadas. Conseguimos sensibilizar o Estado, né? Queria aproveitar também nesse momento e agradecer aqui ao governador Cláudio Castro, porque conseguimos sensibilizar o Estado, e o Estado está executando um projeto que foi nosso, que é a Estrada São José, que unifica o Centro de Engenheiro Pedreiro, a Chacrinha, né? E que a gente não vai ter mais o estigma da cidade partida, um investimento de mais de 28 milhões. Trabalhamos muito com relação à reestruturação do sistema de saúde, aí a gente está falando de ampliar a atenção básica, aumentar o número de equipes, atuar, trazer um fluxo para dentro do hospital, colocar o serviço de ortopedia que não tinha, fazer o projeto da nossa maternidade municipal, né? Um projeto que eu trabalhei, já está pronto, vai ser licitado para ser executado. A gente ainda está definindo isso entre Estado e município por conta do valor da obra, que é muito alto. Então, licitar pelo município, a gente tem que ter todas as condicionantes dos recursos. E depois também como é que vai ser o custeio, equipar, né? Mas o projeto está pronto. O Estado ficou, além de ficar sensibilizado, que sabe que é uma demanda, não é? A gente ter leitos obstétricos, principalmente na Baixada Fluminense, né, onde tem um vazio sanitário muito grande, gostaram muito do projeto. Um projeto que foi elaborado com muita estratégia, um projeto magnífico, né, deles olharem e falar, vocês fizeram, a equipe de vocês conseguiu fazer esse projeto, porque a gente sabe, o projeto de saúde, principalmente hospital e maternidade, a gente tem uma legislação sanitária muito grande para o projeto. Então, são muitas exigências para você conseguir fazer um projeto. E o Estado, né, estou falando até do secretário Uruan, que avaliou, né, esse projeto com a gente, porque estava lá na EMOP, e ficou maravilhado como o projeto está muito bem elaborado, praticamente um projeto executivo pronto da maternidade. Enfim, avançamos em várias áreas. Na cultura, eu acho que hoje a gente passa a ser uma referência do Estado com relação à valorização de agentes culturais, né? A gente viu hoje até isso na grande mídia. Avançamos muito também com relação à melhora dos serviços públicos, não é? E sei que vamos avançar ainda mais. Temos muitos projetos que estão agora para ser licitados e executados. Vamos trabalhar na valorização, ainda mais na valorização do servidor. Eu acho que hoje a gente também é uma referência na questão da valorização do servidor público. Então, eu sei que as pessoas olham e dizem, já tem 2 anos, mas se a gente avaliar tudo que nós já entregamos nesses 2 anos, o que a gente já tem planejado para ser executado, né, nos próximos meses, eu tenho certeza que a gente já entra para a história da cidade como um dos governos que mais atuou e que fez entregas dessa importância, né? Então, estou muito feliz e vamos debater aí vários temas que são importantes para a nossa população. É verdade. O Zé Carlos falava sobre a maternidade. Né? Verdade. Doutora, a senhora surge lá em 2020, né? E o povo, você que está, o telespectador que está nos acompanhando, vai entender o que eu vou dizer à doutora aqui, a prefeita. A senhora surge lá em 2020 como um furacão pelas ruas de Japeri, chama a doutora, que a doutora resolve. E esse eu não vou nem dizer de slogan, mas essa marca, ela pegou a doutora e foi levando nos braços, né? O povo japeriense, o Rogério, na época, e você que nos acompanha, pega a doutora Fernanda e coloca ela sob esse slogan, né? Sobre essa marca, e começa a carregar a doutora, né? Chama a doutora, e aí eu acompanhei em alguns momentos a questão da maternidade, a senhora às vezes em alguns discursos, né, usando, não, nós vamos trazer, vai voltar a nascer japeriense, em Japeri e tal. Isso então, ou seja, até mesmo porque a doutora, né, é médica e tudo mais, eu pergunto para a doutora Fernanda,
prefeita do município de Japeri. Como é que está esse? É um embrião ainda? É uma realidade? Existe uma vontade? A maternidade pode acontecer? Vai acontecer até o final do mandato da senhora? Por quê, gente? Deixa eu dizer uma coisa. O município vizinho aqui, o município de Queimados, eu trabalhei por alguns anos lá com relação a comunicação, rádio, etc. E o Max Lemos, a que eu mando um abraço hoje, deputado federal Max Lemos, ele, em seu mandato, né, ele tentou trazer a maternidade pelo primeiro mandato, pelo segundo mandato. Porém, a maternidade só veio acontecer no finalzinho do governo do seu sucessor, o senhor Carlos de França Vilela. E hoje as pessoas, eu percebo que em Japeri cobram muito da doutora. A doutora não tem 4 anos, né? Porque 2 anos foram de pandemia, correto? E dentro desses 2 anos, a doutora imagina que pode acontecer essa maternidade, é uma vontade da doutora, existe um vale entre vontade e burocracia, doutora? Fala para o povo japeriense, por favor. Bom, vou aproveitar esse momento para falar diretamente, até porque venho conversado muito, né, com a população com relação a essa questão, quando estou em contato, sempre surge esse tema, né? No meu, assim, eu já disse e vou dizer muitas vezes, enquanto eu for prefeita dessa cidade, eu vou trabalhar para a gente ter melhora dos serviços públicos e principalmente na saúde. A falta da maternidade, de leito, né, obstétrico, de centro cirúrgico é muito grande. A perspectiva que a população bota, Zé, não é nem só por eu ser médica, né? É porque todos os bebês que nasceram na nossa cidade nasceram através das casas de saúde, né, que tinham aqui no centro de Japeri, a Nossa Senhora Conceição, e a maternidade Dr. Ontiveros Engenheiro Pedreira. E por conta, né, do sistema, né, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, o SUS, em determinados momentos, ele teve uma política natural do SUS, não é? Mas que trouxe uma dificuldade muito grande das santas casas e as casas de saúde continuarem funcionando. Então veio essa perspectiva muito grande porque as casas de saúde, a de Engenheiro Pedreira, por exemplo, ela teve o seu fechamento, vamos dizer, né, com relação às internações e nascimentos, né, e a maternidade e cirurgia encerrados há mais de hoje, vamos dizer, 14 anos, e a Casa de Saúde Nossa Senhora Conceição já não tinha maternidade há muito tempo, mesmo ainda funcionando. Era mais a questão de internação para a clínica médica, mas que também hoje já está fechada aí, pelo menos acho que mais de uns 6 ou 7 anos. Então, essa perspectiva, realmente não nasceram mais bebês, né, nesses últimos anos. E quando as pessoas veem em mim, médica, né, a possibilidade de ser prefeita, né, eu tenho um orgulho muito grande de ter sido a primeira mulher prefeita eleita da história da minha cidade, porque eu sou de Japeri, eu nasci aqui, eu me criei aqui, né, minha família, enfim. Então, ver essa perspectiva muito grande da gente conseguir, e foi realmente uma promessa minha de campanha, não é? E eu trabalhei muito para isso, tanto é que falei aqui um pouquinho, né, anteriormente, que o projeto executivo, que o projeto da maternidade está pronto. Foi uma promessa também minha e do governador Cláudio Castro, quando a gente fez o lançamento, né, deu a ordem de início para a Estrada São José, a construção da maternidade. A gente sabe que é um projeto muito caro, construir uma maternidade hoje, não é? Com a segurança e com a excelência de um serviço público bem prestado, é muito caro. Por exemplo, o projeto ficou pronto, o orçamento está hoje entre 21 a 22 milhões. Né? A gente sabe que a gente tem um orçamento para a saúde hoje, de certa forma, ele é um pouco apertado, né, pelo fato que a gente, por exemplo, hoje ainda se mantém no cálculo, então a gente tem uma dificuldade de aumentar o orçamento através de incrementar com mais recursos públicos federais, né? A gente fica com aqueles recursos obrigatórios automáticos. Então, a maternidade, além dela ter um custo alto, estou falando só de construção, ela vai ter um custo para a gente equipar, né? E ela vai ter um custo depois para se manter. Né? Então, tudo isso tem que ser feito com muito planejamento para não ter problemas. E o Estado entendeu isso, tanto é que o governador Cláudio Castro
eu apresentei o projeto, ele está na EMOP, inclusive já está em vias de ser licitado pelo Estado para ser construída a maternidade aqui, a gente lançar a pedra fundamental e construir a maternidade. Zé, se vai ficar pronta até o final do meu mandato, eu não posso garantir, não é? Mas eu acho que a gente faz a nossa parte, que é entender a necessidade que tem, esse vazio sanitário, e a falta de leito obstétrico, né, a falta de maternidade na Baixada Fluminense é enorme. Correto. Tanto é que existe muito incentivo do Estado para que os municípios construam maternidades, né? Porque o Estado entende que é uma demanda. Hoje você acaba tendo Nova Iguaçu, São João de Meriti, eles já são referência, referência para maternidade de alto risco. Sim. E hoje eles recebem baixo risco, porque a maioria dos municípios tiveram dificuldade durante muitos anos de ter maternidade. Paracambi tem maternidade municipal, ainda não tem 4 anos. Queimados, né, vai completar agora 4 anos. E a gente está falando de municípios que têm recursos até, por exemplo, Queimados maior. Né? Então, realmente é um grande desafio para o gestor conseguir construir uma maternidade e manter, mas eu acho que eu que tenho entendimento que é uma necessidade muito grande da minha população, eu vou fazer o que eu estou fazendo. Fiz o projeto, sensibilizei o governo do Estado, estou indo a Brasília, já tive com a ministra da Saúde, a gente está sensibilizando também o governo federal, tive com o presidente Lula agora na semana passada, falamos muito sobre a questão da saúde da cidade e também da maternidade, então eu estou trazendo todos os mecanismos para que a gente consiga ter a nossa maternidade construída, uma maternidade de excelência, ela vai ser 100% humanizada, vai ser uma referência na região e que a gente consiga também depois fazer a manutenção da nossa maternidade para que a gente não aperte o orçamento e a gente, de repente, tenha dificuldades de investir mais na atenção básica, que continua tendo que ampliar. Eu vejo hoje a necessidade da gente também ter um serviço de emergência nos centros urbanos de Japeri e Engenheiro Pedreira, porque o nosso hospital ele tem uma certa distância e a gente tem um sistema difícil de transporte na cidade, que a gente também vai debater, então as pessoas têm muita dificuldade de chegar muitas vezes no hospital, principalmente naqueles horários onde o transporte público praticamente não existe, né? Então a gente tem que pensar na cidade como um todo. Eu sei que a maternidade é o projeto de muita demanda, a população quer muito ver essa maternidade pronta, mas a gente tem que cuidar de tudo e principalmente de todos os mecanismos que a gente garanta não só a construção da maternidade, mas a manutenção dela. Enquanto eu for prefeita dessa cidade, eu vou trabalhar para voltar a nascer japeriense na nossa cidade, sim. E detalhe, né, Rogério? Me perdoa. Seria um recorde, né? Porque nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma cidade vizinha que não teve, nos 2 mandatos, né, nos 2 primeiros mandatos do prefeito Max, não conseguiu trazer a maternidade, ou seja, vamos falar lá de 12 anos, né? 12 anos. 12 anos para conseguir. A prefeita, pelo que nós entendemos aqui, o embrião já foi lançado, né? Em 2 anos, ou seja, tem pessoas que estão cobrando, eu não sei se talvez você seja rigoroso demais, não sei se Japeri tem uma ansiedade maior, até entendemos isso, mas em 2 anos, fazer o que a prefeita vem fazendo, e detalhe, eu costumo dizer, Rogério, prefeita, que o gestor ele tem que ser responsável. A prefeita falou algo aqui, Rogério, muito interessante e, ao mesmo tempo, muito preocupante. O município com as carências que Japeri tem, com as dificuldades que Japeri tem. E a doutora dizer, Japeri estava no calque, ou está no calque. É lamentável, prefeita. Eu acho, inclusive, que essa era a minha pergunta, qual era a maior frustração até agora desses 2 anos, né? Talvez seja o calque, né? Sim. Quando a gente assumiu, nas primeiras reuniões que eu tive com a equipe técnica, a gente já conversou muito com relação à questão do calque. E aí nós puxamos o relatório, né? Para o nosso ouvinte, o que é o calque? O calque, Rogério, para o pessoal entender, ele é mais ou menos onde o município... o calque ele avalia, né, o que o município tem de dívida. Não é? Então, quando o município está no calque, é como se o município fosse um mal pagador, é como se fosse... Está no SPC. No SPC eu diria isso, Serasa, SPC, essas coisas. Como se fosse o SPC e Serasa do ente público, né? Então, esse é o calque. Então, quando nós assumimos, já puxamos um relatório
para ver a realidade naquele momento, eram muitas pendências, eram folhas e folhas, e algumas pendências ali com relação principalmente à questão da Previdência, as pessoas diziam assim, olha, tem pendências aqui que são mais fáceis, mas até hoje nenhum dos gestores eles trabalharam muito com a relação do CALC, porque eles tinham certeza que a questão da Previdência não é insolúvel. E aí foi deixando as outras coisas acontecerem meio que automaticamente, então foi ficando com muita pendência no CALC, pendências que talvez nem teriam necessidade de estar. Outras coisas, tipo utilização de recursos e não prestar conta, por exemplo, prefeito? Principalmente. Né? A gente tinha ali, o CALC tinham questões ali ligadas à construção da UPA, que começou a ser construída e não foi concluída, né? Tinham muitas pendências com relação a questões fiscais, né? De não apresentar relatórios para os órgãos, enfim. Então, tinham muitas pendências. Nós pegamos, montamos um grupo de trabalho, né? E aí envolvemos várias secretarias, e a gente vem trabalhando desde então, né? Hoje, por exemplo, nós só temos 2 pendências no CALC. As piores, como eram, por exemplo, a questão da Prev, o CRP, que é um certificado que a Prev tem que ter, né? Já conseguimos há mais de um ano, Rogério, há mais de um ano. E estamos trabalhando para sair do CALC o mais rápido possível. A previsão, né, que esse grupo de trabalho tem feito é que a gente saia nos próximos 60 dias, né, do CALC, e depois fazer o monitoramento para a gente não retornar, para que a gente consiga, né, uma vez estando fora do CALC, a gente consiga arrecadar, enfim, trazer mais investimentos, né, do ponto de vista dos recursos, principalmente federais. Mas, para mim, ainda é uma frustração não ter saído do CALC. Então, enquanto o município está no SPC, que está próximo a sair, né, enquanto o município está no SPC, que é o CALC, o município é obrigado a viver com os seus recursos próprios, né, de arrecadação ou de repasses obrigatórios. Né? Nenhum projeto, nenhum programa, nada do governo federal do estado você consegue captar porque está sujo no SPC, é isso? A gente só tem, com relação ao nosso orçamento, a gente tem aqueles repasses que a gente são obrigatórios, né, principalmente saúde e educação, mas outros tipos de recursos, por exemplo, para a gente trazer recurso para cultura, recurso para investimentos, por exemplo, no turismo, no lazer, infraestrutura. Ano passado, a gente chegou a conseguir captar mais ou menos 8 ou 9 milhões de emendas de bancada. Mas aí teve a questão do CALC, aí a gente não pôde receber, né? Enfim, mas que se soma muito. Hoje, com relação a outros tipos de recursos que vêm, de emendas, enfim, tanto dos parlamentares como dos ministérios, a gente hoje tem cidades que chega a conseguir quase meio orçamento do que ela já tem através desse tipo de transferências de recursos. Mas na sua campanha, prefeito, você falava sobre orçamento, né? Foi um tema muito debatido na sua campanha, e naquele momento você falava que o município de Japeri ela não tinha problema de recursos, né? Mas talvez de aplicação. Com 2 anos de governo diretivo, falta dinheiro, falta projeto, falta tempo. O que falta para que as coisas aconteçam aqui? Eu acho, Rogério, que o nosso maior desafio é a burocracia, né? A burocracia, muitas vezes, ela é um impeditivo ou é uma barreira que a gente tem que vencer. A administração pública, hoje, existem vários projetos até de modernização, isso vários municípios estão fazendo, estados, enfim, até o governo federal de mudar algumas questões que facilitem ou que deixem a administração menos burocrática, né? Pauta já discutida, reforma administrativa, enfim. Então, eu acho que hoje o nosso maior obstáculo ainda é um pouco a burocracia. Quando eu falava com relação a Japeri, porque muitos gestores que passaram diziam assim, como se Japeri... E a gente tinha isso muito visto na grande mídia, Japeri como uma cidade miserável. Do ponto de vista orçamentário, né, e financeiro, a gente tem, eu considero um orçamento
até interessante, um orçamento, não é um orçamento de uma cidade que não tem como se manter, né? A gente tem um orçamento interessante e eu acho que faltava gestão mesmo, falei na entrevista, né, até com você, porque a gente observa que algumas mudanças que nós trouxemos já dentro do nosso governo, né, como administradores, a gente viu Japeri crescer em vários pontos. E isso é gestão, é você aplicar o recurso que você tem. Pode não ser o ideal, o sonhado, não é? Mas o que você tem bem aplicado, você consegue entregar. É claro que a gente vai trabalhar ainda mais, por isso que a gente também vem trabalhando a questão do CALC. Desde que eu assumi, eu sempre fui unir forças com relação ao Estado, ao governo federal, para que a gente conseguisse também trazer mais programas, né, que o governo do Estado, por exemplo, aceitassem, né, sensibilizar o governo do Estado com projetos importantes para que fossem executados pelo Estado, como já tem alguns sendo executados. Então, tudo isso faz a gente entregar mais para a população. A gente saindo do CALC, pode ter certeza que a gente vai ter, comparado um orçamento anterior a quando estava no CALC para depois do CALC, a população vai ver que a gente vai aumentar muito o nosso orçamento. Por quê? Porque eu já venho trabalhando, né, com relação a captar recursos. Então, a gente vai conseguir captar mais, a gente vai entregar mais, e eu tenho certeza que Japeri hoje, Japeri já tenho certeza que não é visto nem pela população e nem pela população de outras cidades, enfim, no cenário como uma cidade miserável, porque já vem a gente como uma cidade que está diferente, lá a forma de governar está diferente, né? Os tipos de serviços lá hoje são diferentes, a população já teve ganho, então tudo isso é enxergado por conta da gestão. Então, aquilo que eu digo, uma boa gestão, seja um orçamento pequeno, seja um orçamento mediano ou um orçamento grande, ela sempre vai fazer a diferença. A população tem, de certa forma, comentado sobre isso, né, Zé? É verdade, tem sim. Eu quero fazer uma colocação aqui antes da pergunta do telespectador ali. Rogério, prefeito, e você que nos acompanha, existe uma máxima que é colocada da seguinte maneira, que administrar, ou seja, ser um gestor de uma prefeitura, de um governo do estado, enfim, até do país, é como você administrar uma casa com muitos filhos. Eu pergunto, a doutora, juntamente com sua família, veio do setor privado, né, conhecidamente setor privado da saúde, onde quem fala em Japeri, desde antes, a doutora não era prefeita ainda, mas todo mundo falava, lá tem a família Ontiveros, lá tem a família Ontiveros, maternidade Ontiveros, sempre foi usado isso. Eu pergunto para a prefeita hoje, eleita, 2 anos de mandato, na frente da pasta, é muito difícil, muito diferente governar no setor público e gerir o privado? Como é que a doutora analisa esses 2 anos hoje? Levando em consideração, inclusive, que é a primeira experiência pública. Sim, positivo. Apesar do doutor Ontiveros, o pai da prefeita, ser uma pessoa de um conhecimento extremo, talvez no Brasil, mas no estado do Rio não há como você falar de Japeri se você não falar do doutor Carlos Ontiveros. E hoje, a doutora Fernanda, prefeita, que sai do setor privado, assume isso das costas, depois de tantas e tantas críticas, Japeri cidade miserável, o menor IDH, etc., como a prefeita está colocando. Hoje a prefeita tem esse Boeing na mão. Como é que a prefeita vê? Administrar no setor privado e no setor público. E o que a prefeita imagina hoje? Ou o que a prefeita visualiza? Mais tristezas ou mais alegrias? Ou está no meio termo? Bom, Zé, eu acho que tem uma diferença enorme com relação ao setor privado e ao setor público. Primeiro que no setor público a gente tem a chamada burocracia, né? Que não a é gente fácil. tem, você muitas vezes, você tem o recurso, você tem vontade de fazer, mas a gente tem regras, né, no setor público que são... se você não respeitar essas regras, você vai ter improbidade administrativa, você vai ter uma série de problemas graves para a sua vida, mesmo depois de você sair do mandato, né, do setor público. Enfim, então isso é muito diferente. No privado, quando você tem, por exemplo, o financeiro e você tem vontade, enfim, de fazer uma reforma, você faz aquilo
na maior tranquilidade. Você vai depois fazer prestação de contas ali com relação ao seu financeiro, dentro da empresa, enfim, e mostra que aquilo ali é importante, tem o financeiro, acabou. Sim. Né? Já no setor público, não. Você muitas vezes tem o financeiro, mas você tem que ter o orçamentário. Você precisa que tudo seja, o orçamento, por exemplo, tem que ser aprovado pela Câmara. A Câmara define qual é a porcentagem, né, que você vai ter com relação àquele orçamento. Você tem os órgãos de controle, você tem Ministério Público, você tem Tribunal de Contas, né, você tem todo o Judiciário, que, claro, acompanha tudo isso são órgãos de controle externo. Então, é difícil é muito diferente, é muito. Primeiro porque nós, né, políticos e gestores, a gente já tem uma ansiedade de entregar. Sim. E aí a gente se depara com tudo isso. E eu, por exemplo, eu nunca tinha passado pela vida pública com mandato, né? Eu nem no legislativo, nem no executivo. Eu nunca fui nem secretária, né? Então, realmente, o que me ajudou muito, uma das críticas que mais faziam com relação à minha candidatura, ela não tem experiência, né? Vai botar uma pessoa que não tem experiência à frente para governar a nossa cidade. Mas aquilo que eu falei, esse laboratório que eu fiz 1 ano e meio antes da eleição, justamente já pensando em montar um plano de governo, foi um momento que eu pude trocar muitas experiências, né? Eu visitei cidades que são referências em educação, saúde, transporte público. Então, a gente foi conhecendo essas experiências e isso também ajudou. Eu assumi o governo, montei um secretariado muito técnico, conversei com muitos prefeitos que já tinham sido prefeitos ou que estavam no mandato, estavam já numa reeleição, e também troquei muitas experiências com eles. Às vezes eu sentava com o prefeito e dava até pena, porque eu meio que absorvia tudo que eu podia. Não é? Então, nessa troca de experiência, a gente foi montando um secretariado muito técnico e trabalhamos muito com projetos e todo dia eu aprendo muito, né, com eles, e eu acho que o gestor tem que ter essa visão. A gente está aqui, a gente está de passagem, claro, e a gente tem que entregar o máximo que a gente puder e trabalhando sempre com planejamento para a gente executar da melhor forma os recursos que a gente tem nas mãos aí através do orçamento da nossa cidade. Rogério, deixa eu fazer uma pergunta como secretário de comunicação. A resposta da prefeita para todos nós, ela nos remete a viver, a nos colocar no lugar do munícipe. Eu acho que nos colocarmos no lugar do munícipe. Essas informações, não é ideal que ela chegue para aquela pessoa menos favorecida, porque assim, é muito fácil você ter numa cidade os grupos de opositores. Eu acho que até o trabalho dos senhores opositores, enfim, não sendo desleal, tem pessoas que dizem que na política vale tudo. Não vale tudo. Existe o meio termo nisso aí. Agora, existem pessoas que não têm essa mesma, não alcança essa fala ou essa mensagem política. Por exemplo, a prefeita falando de calque, a prefeita falando da vontade de realizar a maternidade, e no meio disso tudo existiu, aspas, essa pandemia. Então a prefeita hoje ela tem 2 anos de mandato, né, originalmente falando. Como é que a gente faz? Como é que leva essa mensagem até a pessoa que está lá na ponta? A dona Maria, o seu Joaquim, está lá na periferia, no bairro, ela quer saber um pouco mais. Ama a prefeita, votou na prefeita, mas não entende o que está acontecendo agora. Como é que leva essa mensagem? Como é que essa mensagem chega? De que maneira? Primeiro, é muito importante essa sua pergunta, porque nós temos conversado bastante, né, aqui no município, e a gente percebe que há uma desinformação muito grande da população com relação às coisas. E dentro disso tem a oposição, né? Fake news e tudo mais. Exatamente. Além das desinformações, há uma campanha ostensiva, contrário à administração, preconceituosa, inclusive por aqui nós temos a primeira mulher, claro, prefeito, tem uma sociedade com características machistas sobre alguns aspectos e que não aceita. Então, primeiro, há essa desinformação e a distorção de outras de fatos, né? Então essa pergunta é muito apropriada. É muito importante que você que está nos assistindo aqui hoje procure nos acompanhar nos canais da prefeitura. A prefeitura procura através de seus canais, da sua página oficial no Facebook. Qual é a página oficial hoje da Prefeitura de Japeri. Prefeitura de Japeri. Okay. No Facebook, ou @prefeitura no Instagram, de Japeri no Instagram. Ali você encontra, ou na página da doutora Fernanda Ontiveros, no Facebook, no Instagram. Ali você acompanha diariamente tudo
que o município tem feito. Né? Todos os trabalhos estão sendo realizados e todas as dificuldades enfrentadas. Né? Então, ali você procura informar. Então, procura informação oficial. Né? Quando chegar para você a informação no WhatsApp, numa página de Facebook, que você desconfiar, procure checar. Vai lá, veja o que nós estamos falando oficialmente. Questione, se relacione, faça como o ouvinte, como aqui fez aqui agora. Pois é, aqui está o Marcos, lá de Santa Amélia, ele faz uma pergunta à senhora prefeita, se a senhora vai cuidar com carinho daquele bairro, porque muitos passaram e o bairro ficou lá meio que esquecido, se a senhora tem um olhar especial, diferenciado lá para o bairro Santa Amélia. Sim, primeiro eu tenho um carinho muito grande pelo bairro de Santa Amélia, fiz muitos amigos naquele bairro, né, e fora referências que eu tenho no bairro, como por exemplo, né, a nossa saudosa tia Terezinha, né, a dona Almerinda, enfim, então Moisés Sampaio, muitas pessoas lá no bairro, que eu tenho um carinho muito especial pelo bairro de Santa Amélia. Quero aproveitar para dizer, foi o bairro que eu tive o maior percentual de votos na eleição de 2020, né, essa proximidade, né, que eu sempre tive com o bairro veio muito pelo fato da nossa maternidade, que era ali, né, no Jardim William, então a gente recebia muitos pacientes, vinham de Santa Amélia, enfim, então fizemos grandes amigos lá. Santa Amélia, quando eu tive no governo do estado, ainda março de 21, o governo do estado me pediu para levar, através da CECID, né, que levasse alguns bairros para que o estado faria um investimento em drenagem e pavimentação. Então eu levei Santa Amélia, levei o bairro aqui da Nova Belém, em Japeri, levei o Delamare também, está lá em Engenheiro Pedreira. Enfim, bairros que eu identificava com uma necessidade grande de drenagem e pavimentação, e um deles foi Santa Amélia. Então, foi licitado, já foi dado ordem de início, já está em execução, né? Agora, na virada aí do segundo mandato do governador Cláudio Castro, houve uma paralisação das obras em alguns bairros, mas isso foi porque no estado, no governo passado, a gente tinha a CECID e a gente tinha a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura do Estado. E nesse novo mandato do governador Cláudio Castro, essas duas secretarias, elas fundiram e com isso se criou a CEIC, só que foi um novo CNPJ. E esse novo CNPJ, até ele estar totalmente regularizado, houve um atraso com relação ao pagamento, né, de alguns empenhos, de alguns meses de empenho. Chegou quase a 4 meses, isso aí é informação mesmo que nós tivemos lá do próprio secretário Uruan, que hoje é o secretário da CEIC. Não é? Então, algumas empresas paralisaram, né, até isso regularizar, e agora já estão retornando, enfim, para terminarem as obras. Então, Santa Amélia ali já está praticamente, já fez a drenagem, já colocou a parte de calçada e está faltando agora a pavimentação, então vai ser feito. Então são 10 ruas em Santa Amélia, né? Então já é um investimento do governo do estado, a nosso pedido, e o projeto inclusive é nosso. Eu fiz agora nos últimos meses uma reforma lá, né, no posto de Santa Amélia, né, que parte de pintura, né, trocou alguma coisa com relação à melhoria dos banheiros, dos consultórios, não é? Então nós já trouxemos uma melhora para o posto, né, com relação a essa reforma. A praça foi feita, né, começou a ser feita no governo passado, nós terminamos, foi inaugurada no nosso governo, né, a Praça de Santa Amélia. Ali a gente tem projetos para fazer drenagem e pavimentação com recursos próprios, não é? Vamos colocar, não deu para ficar no Japeri mais mas vai ficar no Japeri mais 2, a gente já está fazendo projeto e com recurso do ano que vem a gente vai fazer ruas também lá, Santa Amélia, principalmente a rua lá onde tinha a escola da tia Terezinha, enfim, algumas outras ruas, e precisamos melhorar muito o sistema de transporte. A gente não tem, a gente vai fazer uma licitação
para a gente regulamentar o sistema de transporte do município, que nunca foi feito, uma concessão pública, né? Então, e é importante, o plano de mobilidade urbano está pronto e a gente vai começar a executar. Então, o transporte rodoviário é uma carência muito grande naquela região. Sim. Aí a gente está falando Santa Amélia, Laranjal, esses bairros mais afastados, que é uma demanda muito grande, especificamente desses bairros, né? Eu falo porque a gente faz os levantamentos, enfim, traz tudo. Então, são uma das maiores demandas. Eu quero trabalhar muito para que não só Santa Amélia, mas outros bairros que sofrem muito com essa questão da dificuldade de se locomover, a gente consiga solucionar. Então, é melhorando as vias, como já está tendo obra lá, né? É melhorando a infraestrutura dos aparelhos, né, que tem, como, por exemplo, a Unidade Básica de Saúde. A gente já fez reforma, a gente sabe que tem necessidade de outros aparelhos esportivos, culturais. A praça foi feita, né? A pracinha tem lá, foi feita no nosso governo. Enfim, e melhorar o sistema de transporte para que as pessoas consigam se locomover melhor, não é? E com isso sintam que realmente tem uma melhora no bairro. Mas o bairro de Santa Amélia nós trabalhamos sim, eu tenho muito carinho pelo bairro, como todos os outros, mas a gente vai entregar mais coisas ainda para Santa Amélia. O secretário Rogério, não é questão de... Eu nunca utilizo os microfones, enfim, podcast, entrevistas, o que for, para ser chapa branca. Eu não faço isso nunca, mas ouvindo a prefeita dizer aqui, em tantas coisas que precisa fazer, por exemplo, ela falou só do bairro de Santa Amélia, se imagine a dimensão de todos os outros, tantos outros bairros que precisam. Eu não estou aqui, entendam bem, gente, não estou aqui fazendo lobby, nem pedindo nada. Eu estou dizendo o seguinte, é humanamente impossível, com 2 anos de governo, fazer tudo o que é necessário fazer dentro de uma cidade. Japeri não é diferente, porque Japeri tem uma demanda absurda, né? E eu não estou aqui dizendo, eu não estou aqui pedindo para que o povo reeleja a prefeita, não. Mas se isso acontecer, acredito que o avanço de Japeri será muito maior no futuro. Por quê? Existe uma tese, Rogério, prefeita, que, por exemplo, a prefeita está cuidando, eu me elejo ou toma o mandato, o que acontece? Mas a obra era da prefeita Fernanda, eu não vou fazer, deixa para lá, a gente recomeça. Isso é um atraso louco em qualquer município, é um atraso que não tem dimensão. E hoje, dizendo para vocês novamente, a prefeita não tem 4 anos, a prefeita tem 2 anos, porque se passaram 2 anos que nada andou, não pôde se fazer nada. Então, eu penso, Rogério, tomara a Deus que, se a prefeita for candidata à reeleição, se vier vencer a reeleição, ou se não outro que venha sucedê-la, que possa dar continuidade a essas obras e tirar toda essa vaidade do coração, porque essa vaidade ela só tende a atrasar o município, não pode ser pessoal, tem que ser no coletivo e para todos. Inclusive essa questão da continuidade foi uma das marcas também implementadas. A prefeita falou aqui hoje não só sobre obras iniciadas, mas obras retomadas que estavam abandonadas. Por exemplo, a creche lá, 7 Ouros, né? Abandonada há muito tempo, e outras obras que tem sido também uma marca, né, prefeito? Retomar coisas que estavam paradas. Sim. Assim que nós assumimos o governo, as obras que estavam paralisadas, a gente começou a trabalhar, né? Porque é um trabalho para você retomar uma obra parada, porque quando a obra para, ela gera muitos problemas. Então você tem que trabalhar com muita técnica, com muita articulação, sensibilizar, não é? Os ministérios, os órgãos, mostrar assim, não, lá atrás a obra parou aqui, eles olham, né? É um recurso que foi investido ali que não chegou à sua finalidade, que é a entrega para a população. Então, você sensibilizar, mostrar que você assumir a responsabilidade que você vai pegar aquela obra paralisada e você vai terminá-la para poder entregar para a população. Então, não é fácil, mas nós fizemos isso com relação às creches, com relação às escolas, né, também que foram paralisadas. Fizemos isso com relação a recursos paralisados da saúde, por exemplo, para a gente poder até construir, não é, novas UBSs. A UPA, ela já não tinha mais viabilidade, ainda tentei, mas ela não tinha mais viabilidade, né? Ela já tinha
exaurido todas as formas de tentativa, até outros governos tentaram também, mas ainda tinham viabilidade, mas não conseguiram. Quando nós chegamos, já não tinha mais juridicamente viabilidade, isso foi dito lá pelos técnicos do Ministério da Saúde. Então, nós devolvemos o recurso, não é? Que era uma obrigação, porque enquanto você não devolve o recurso, você não consegue, por exemplo, nem atuar ali no terreno onde começou a ser construído e não terminou. E você também acaba, como gestor, tanto o secretário de saúde como o prefeito que vem depois, se ele não devolve o recurso também, ele vai ter o mesmo problema que os outros tiveram. Ou seja, ele se enquadra no mesmo problema. Se enquadra no mesmo problema. Passa a ser co-participante. Então, nós devolvemos o recurso, com isso o município não tem mais problema com relação àquela verba que veio da UPA, não é? E ali, onde é a UPA, nós vamos construir uma UBS, porte 1, que é importante ali, principalmente tem um vazio sanitário muito grande com relação ali, está o bairro, por exemplo, São Jorge, que vai receber, né, essa população vai usar essa unidade. Trabalhamos com inúmeros outros projetos para novas obras, terminamos a ciclovia ali do Primavera, estamos construindo com recursos próprios a outra ciclovia do Golfe, a reforma da praça, né, que está praticamente pronta. Eu sei que também as pessoas viram como uma obra que demorou muito para o tempo, né, de execução dela. Enfim, vamos entregar uma praça muito diferente do que tinha na cidade, que também era um desejo meu, começar a mostrar um cartão postal mais bonito da cidade de Japeri. Porque a gente que gosta da cidade, eu falo, Zé, porque eu sofri muito preconceito, por exemplo, por ser da Baixada Fluminense. Sim. Entendeu? Por você é de Japeri. Eu via aqui as pessoas da cidade com vergonha, muitas vezes, de convidar as pessoas, né, amigos de outras cidades para virem para cá, porque viam a cidade com aspecto de cidade... não só pobre, mas cidade que não é bem cuidada, sim, que não é, sim, sabe? Então, eu acho que é importante, e eu me empenhei muito com relação ao projeto, né? Quando eu ainda estava fazendo o projeto da reforma da praça Antigo Olavo Bilac, que é o Wendel Coelho hoje, porque eu acho que eu queria uma praça para as famílias voltarem. Não é? Porque quando eu era criança, a gente ia muito à praça. Eu lembro que eu ia na praça, por exemplo, aqui de Japeri, com meu pai, com a minha mãe, com amigos. A gente ficava na praça até mais tarde. Não é? E isso foi perdido. Então, sim, é uma praça para que as famílias voltem a frequentar, para que as pessoas, quando trouxerem amigos, vai na praça para bater uma foto, para botar na sua rede social, para integrar mais as pessoas da cidade. Então, é pensar numa cidade mesmo onde a gente levante a autoestima, porque aquilo que eu falo, que eu mais sinto, que é uma crítica minha, enfim, com relação a essa falta, ou uma gestão que eu considero não ter sido muito eficiente, né, por outros gestores que passaram, principalmente a autoestima do povo ficar lá no pé. Sabe, as pessoas acharem assim, essa cidade aqui é a cidade do nada, é a cidade que nunca vai ter melhora, que nunca vai ter investimento, que vai ser sempre assim. E a minha vontade, eu conversei com muitas pessoas, principalmente jovens, no período de pré-campanha e campanha, eles diziam muito assim, o meu sonho é ir embora de Japeri, é morar em Queimados, é morar em Nova Iguaçu, é ir para outro lugar, ir para o Rio, porque isso aqui nunca vai melhorar. Eu vi amigos meus de infância, hoje não moram mais na cidade. Né? A maioria hoje moram em outras cidades, enfim, até outros estados. Claro, a gente também tem a questão, quando a gente tem a oportunidade de estudar, a gente, né, vai crescendo, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa ir para outros lugares com oportunidades de trabalho melhor, mas eu vi jovens que tinham um sonho de sair daqui porque não viam perspectiva de nada, aqui não tem área de lazer, né, aqui é feio, aqui é escuro, aqui é perigoso, a educação não é boa, a gente tem que sair para tudo. Então, era uma vontade muito minha, né? Eu vim candidata por isso, para transformar a realidade do meu povo, para transformar a realidade da cidade. É difícil, mas eu tenho muita vontade. E eu vejo isso, a população falando, doutor, eu sei que as dificuldades existem, né? Mas a gente vê em você uma vontade, você transmite isso para a gente, uma vontade de entregar, de fazer, de melhorar a história da cidade. E é isso
foi para isso que eu fui prefeita e é para isso que eu vou trabalhar até o último segundo do meu mandato, para mudar a realidade da minha cidade, a realidade do meu povo. E genuinamente japeriense, é assim que se fala, né, É verdade. Bom, gente, nós temos muita coisa para conversar ainda, muita obra para falar, mas o tempo de hoje já terminou, né? Então, eu queria agradecer ao jornalista Zé Carlos pela companhia, agradecer a prefeita Fernanda Ontiveros por esse café da manhã, na manhã de hoje, convidar você a nos acompanhar na rede social, dizer que nós vamos voltar a falar aqui no Café da Manhã. O próximo tema vai ser obras, né? Vamos aprofundar sobre as obras que acontecem no nosso município. Agradecer a você, a sua companhia, né? E nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe o noticiário da Prefeitura de Japeri. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que o meu amor, o meu carinho por Japeri é algo diferente. Nós conversávamos nos bastidores aqui. Eu vivi soltando pipa, jogando bola aqui pelas ruas, enfim. Hoje a gente vive numa outra realidade, a gente oportunidade de trabalho, como a prefeita disse, a gente começou a viajar o Brasil e em parte do mundo também, mas voltar aqui, estar aqui com a prefeita, com o amigo Rogério, que é o secretário de comunicação, e principalmente com você, japeriense, que nos conhece, que sabe da nossa índole, do nosso caráter, é um prazer muito grande. E assim, sem querer ser... dizem por aí, né? Puxar saco, puxar sardinha, alguma coisa desse tipo. Eu acredito muito no que a prefeita vem fazendo e no que poderá fazer ainda por esse município. Portanto, meu muito obrigado. Eu uso sempre o meu bordão, o meu slogan: não me queiras mal, porque te quero sempre bem. Não há nada que destrua um coração perdoador. Obrigado pela oportunidade, prefeita. Obrigado, Rogério. Obrigada, aproveitar também aqui para me despedir, dizer, Rogério, que eu estou sempre à disposição, né? Eu sei que às vezes a gente marca, remarca, tem a dificuldade de estar, porque a vida do gestor ela é muito intensa, né? Tem compromissos que surgem muitas vezes à noite, surge uma agenda importante, né? Com relação, às vezes, você está indo numa secretaria de Estado, vem um líder político importante que você precisa estar em contato, enfim, para poder estar trazendo sempre recursos para a cidade. Então, às vezes eu tenho essa dificuldade, marco às vezes com o Rogério algumas vezes e furo a agenda, né? Mas estou sempre à disposição, Rogério. Tempinho que eu tiver para a gente poder estar sempre conversando com a população, trazendo os esclarecimentos. Vocês falaram muito aqui dessa questão da desinformação e também da questão das fake news, né, que tentam descredibilizar muitas vezes com informações mentirosas, caluniosas. Então, isso é muito importante. Então, conte comigo todas as vezes que você me convidar. Eu vou fazer um esforço enorme para estar aqui, principalmente para a gente poder trazer a verdade e as melhores orientações e esclarecimentos para a nossa população. Obrigada. Aqui, gente. Até a próxima. Até.